Olha, eu não sou um grande fã de Moro, já disse aqui várias vezes, acho que ele traiu descaradamente a confiança do presidente Bolsonaro e dos bolsonaristas. Mas daí a concordar com essa atitude ridícula dos petistas de dizerem que foi o Moro que causou prejuízo à Petrobras ou a outros órgãos públicos porque investigou a corrupção do PT, a roubalheira do PT, é vergonhoso, né? A gente vê claramente com essa decisão que não permite que se avance justamente na responsabilização dos petistas que fizeram toda essa roubalheira, claramente uma tentativa, né, de passar a mão na cabeça dos petistas, e, por outro lado, os próprios petistas se sentindo no direito de ir contra Moro e contra a decência, a vergonha na cara e a lógica, dizendo que foram eles, os julgadores e os investigadores, que causaram prejuízo. Isso beira o ridículo. Só não é tão ridículo quanto essa declaração da ONU, que não tem imparcialidade nenhuma, aliás, não deveria se meter em assuntos da soberania brasileira, dizendo que o Moro não foi imparcial no julgamento do Lula. Quer dizer, realmente a esquerda está cercando o bom senso e a decência, não é só no Brasil. Exatamente, quer dizer, a gente precisa lembrar que essa decisão, né, do Comitê da ONU foi tomada anos depois do próprio PT, né, dos advogados do PT, com contratação de advogados no exterior, ter apresentado essa denúncia a esse Comitê da ONU, assim como apresenta denúncias de vários tipos contra o governo Bolsonaro em diversos órgãos internacionais, sempre na esperança de que um deles em algum momento vai se manifestar favorável a essas denúncias, de modo a usar isso politicamente, já que o efeito prático é absolutamente nulo. O governo brasileiro não tem como ser obrigado a assumir qualquer recomendação dada por esse comitê. Quanto à iniciativa aí do PT também de exigir que Moro restitua, né, os cofres públicos por prejuízos causados pela Lava Jato, é realmente uma contradição absurda, né? Foi o Petrolão que a Lava Jato investigou e que provocou bilhões de reais em prejuízos para os cofres públicos. Lembrando que havia superfaturamento em contratos junto à Petrobras, e com isso, enfim, havia um prejuízo enorme para o Brasil, não só para a Petrobras. Isso depois revertia na forma de propina para esses políticos, na forma de dinheiro em contas no exterior e também na forma de dinheiro para a campanha eleitoral. É tudo muito absurdo, né? Pensar que um comitê da ONU quer ser uma instituição de justiça maior do que todas as instâncias do nosso judiciário, porque se eles, a pedido, provocado sim pelo PT brasileiro, resolveram analisar a parcialidade do juiz de primeira instância, ou então o juiz Sérgio Moro, por que não analisaram a parcialidade de todos os juízes do TRF4 em Porto Alegre, que foi a instância revisora e que aumentou a pena, inclusive disse que havia provas sobradas. Por isso, não só confirmava a sentença, como aumentava a pena. E depois, de novo, isso no STJ, na terceira instância. Então, a gente precisa ser imparcial quando analisa o judiciário como um todo. Aí, querer falar da parcialidade de um juiz, de uma instância, lá no início do processo, quando o próprio STF, durante anos, corroborou as decisões das outras instâncias e, inclusive, esse STF que descondenou o ex-presidente Lula numa manobra ridícula, que desmoralizou a Corte Suprema, ele já tinha, ao longo dos vários anos, analisado inúmeros habeas corpus impetrados pela defesa do ex-presidente Lula e de outros réus do processo e julgado improcedentes. Então, ele tinha analisado e confirmado que a instância correta era aquela inicial, a Justiça Federal do Paraná, e também que o juiz era o juiz correto para estar ali analisando. Em nenhum momento houve qualquer suspeita de parcialidade. Foi depois daquela operação ilegal chamada de Vaza Jato, que até hoje não deveria constar dos autos da Lava Jato, porque foi ilegal, com provas ilegais, jamais periciadas, que aconteceu tudo isso. Então, é risível, né, para dizer o mínimo, o que a gente fica vendo acontecer nessas cortes internacionais. Na verdade, a ONU não é uma corte, é uma instância a qual a esquerda apela, porque sabe que todos os secretários-gerais lá são socialistas e que vão, obviamente, dizer amém para tudo que o PT, por exemplo, pedir.